Há algo profundo e silencioso dentro do signo de Touro, uma energia que pulsa constante e poderosa, mesmo que nem sempre seja visível para quem olha de fora. Essa energia é a ambição, mas não aquela ambição desenfreada, impaciente ou barulhenta que estamos acostumados a ver por aí. É uma força muito mais sutil, que nasce de uma necessidade visceral de segurança, estabilidade e pertencimento. Carl Jung nos convida a entender essa ambição como uma expressão da alma taurina, uma busca que não é apenas por bens materiais, mas pela sensação de estar ancorado, firme no mundo, com as bases sólidas para crescer. O que poucos percebem é que essa ambição de Touro não tem pressa. Ela se constrói lentamente, com paciência de artesão, pedra por pedra, tijolo por tijolo. É a perseverança de quem sabe que o verdadeiro poder está em manter o que conquistou, em proteger o seu espaço e garantir que tudo ao seu redor seja seguro e confortável. É uma ambição que está profundamente ligada à conexão com o corpo, com a terra, com o palpável, o que dá a Touro sua fama de teimoso e prático. Mas essa força que poderia ser uma fonte imensa de poder e realização também pode se tornar uma sombra, um lugar onde o medo de perder tudo aprisiona e limita. Imagine alguém que dedicou anos para construir sua vida exatamente do jeito que queria, mas que agora sente um aperto no peito toda vez que pensa em mudar ou arriscar. Esse é o lado obscuro da ambição de Touro. A resistência à mudança, o medo do desconhecido, o apego exagerado que se torna autossabotagem. Carl Jung falava da importância de reconhecer essa sombra, de não ignorar as vozes internas que gritam por transformação, mesmo que elas tragam desconforto. Para o taurino, esse é um convite para olhar para dentro, para entender que a verdadeira ambição não é apenas proteger o que já tem, mas permitir-se expandir, arriscar e se renovar. É um processo doloroso e libertador ao mesmo tempo, porque implica sair da zona de conforto e enfrentar o que está oculto na alma. Você já sentiu essa luta interna? Entre o desejo de estabilidade e o chamado para se reinventar? Entre a segurança do conhecido e o medo do novo? Reflita sobre isso enquanto acompanhamos essa jornada, porque a cada passo que damos, estamos mais perto de desvendar como o poder real de Touro pode ser liberado, não como um grito, mas como um rugido constante, firme e transformador. Eu quero que você pense nisso com carinho. Você está pronto para encarar essa ambição que pulsa em você? Para descobrir como usá-la para criar uma vida de prosperidade e propósito? Compartilhe suas experiências e pensamentos aqui nos comentários, e vamos juntos desvendar os mistérios do signo de Touro sob a lente profunda de Carl Jung. Para compreender verdadeiramente a ambição do signo de Touro, é fundamental mergulhar na sua relação profunda com a segurança. Diferente de signos que buscam poder pela aparência ou pelo status, Touro deseja construir um alicerce sólido que garanta estabilidade emocional, financeira e física. Essa busca constante por segurança é o combustível silencioso que impulsiona sua ambição, e é nesse ponto que Carl Jung nos oferece uma perspectiva essencial. Segundo Jung, a psique humana é composta de luz e sombra, partes conscientes e inconscientes que coexistem. Para Touro, a sombra muitas vezes se manifesta na forma de medo. Medo de perder o que foi conquistado, medo da mudança, medo do fracasso. Esses medos, quando não integrados, podem sabotá-lo, criando uma resistência interna que bloqueia o fluxo natural da ambição. Por isso, o taurino pode parecer resistente a novas oportunidades, como se estivesse preso em um ciclo onde a segurança se torna uma prisão. Mas essa relação complexa entre ambição e segurança pode ser transformada quando o taurino aprende a reconhecer seus medos e a aceitá-los como parte do processo de crescimento. A ambição deixa de ser apenas uma busca por bens materiais para se tornar um caminho de autoafirmação e realização profunda. É aqui que o poder de Touro começa a emergir com força, quando ele entende que arriscar e expandir não significa perder, mas ganhar novos espaços para florescer. Vamos pensar em uma história concreta. Imagine uma pessoa de Touro que, apesar de ter uma carreira estável, sente um chamado interno para iniciar um projeto próprio. O medo do fracasso e da insegurança financeira faz com que ela hesite, se prendendo ao conhecido. Porém, ao confrontar essas emoções, ela começa a entender que a verdadeira segurança está em confiar em sua própria capacidade de adaptação e resiliência. Essa mudança de perspectiva é o que Jung chama de integração da sombra,
reconhecer e aceitar os aspectos ocultos para liberar a energia criativa que estava bloqueada. Você já passou por algo parecido? Sentiu o impulso de crescer, mas foi travado por medos que pareciam intransponíveis? Como você lidou com isso? Compartilhe sua experiência nos comentários. Essa troca é essencial para que possamos crescer juntos, entendendo que a ambição saudável nasce do equilíbrio entre desejo e segurança, coragem e cuidado. Ao longo do vídeo, vamos continuar explorando como o taurino pode usar essa dinâmica para despertar seu poder interior e conquistar não só o que deseja, mas um sentido mais profundo de realização e propósito. Está preparado para essa jornada? A teimosia é uma das características mais conhecidas de Touro, e Carl Jung nos ajuda a entender que ela não é simplesmente um traço de personalidade, mas uma defesa profunda da psique. Essa teimosia é, na verdade, um escudo que o taurino ergue para proteger seu senso de segurança e seu mundo interno. No entanto, quando usada de forma rígida e sem consciência, essa força pode se transformar em uma prisão, limitando o crescimento e bloqueando a verdadeira ambição. Imagine o taurino como uma árvore robusta, cujas raízes se aprofundam na terra para buscar estabilidade. Essas raízes representam suas crenças, valores e hábitos, que muitas vezes são difíceis de mudar. Quando o vento da mudança sopra, essa árvore pode resistir, se fechando, na tentativa de evitar o que parece ameaçador. Jung chama essa resistência de fixação, um apego a padrões antigos que já não servem mais ao crescimento. Essa fixação pode ser especialmente prejudicial quando o touro enfrenta situações que exigem flexibilidade, como mudanças na carreira, relacionamentos ou mesmo em sua visão de mundo. A ambição, nesse caso, fica estagnada porque o medo de sair do terreno conhecido supera o desejo de avançar. Esse paradoxo, querer crescer e, ao mesmo tempo, resistir ao novo, gera um conflito interno que consome energia e cria sofrimento. Para romper esse ciclo, o taurino precisa aprender a distinguir entre proteger seu centro e se prender ao passado. É um processo de autoobservação profunda, onde se reconhece que a teimosia pode ser um aliado quando usada com consciência, mas um inimigo quando vira uma barreira. Jung nos lembra que integrar a sombra significa olhar para esses aspectos sem julgamento, com compaixão e coragem para mudar o que precisa ser transformado. Um exemplo comum é o taurino que mantém um emprego que já não lhe traz satisfação, apenas porque teme o risco de buscar algo novo. Esse comportamento, embora pareça prudente, muitas vezes é uma forma de autossabotagem que impede a realização plena de seu potencial. A ambição verdadeira começa quando o medo é reconhecido, acolhido e, então, transcendido. Você já percebeu esse padrão em sua vida? Em que áreas a teimosia te protegeu e em quais te limitou? Quero que reflita sobre isso e compartilhe suas ideias nos comentários. Essa troca é fundamental para que possamos juntos aprender a usar nossa força interior da melhor forma possível. Agora, vamos avançar para entender como a paciência de Touro pode ser uma aliada poderosa no caminho da ambição. Entre as qualidades mais emblemáticas de Touro, a paciência ocupa um lugar especial. Ela é a força silenciosa que sustenta toda a sua jornada ambiciosa. Carl Jung nos ensina que a paciência não é apenas esperar passivamente, mas um processo ativo de resistência consciente e preparo para o momento certo de agir. Para Touro, essa virtude é a base da construção duradoura, seja na vida pessoal, profissional ou espiritual. Imagine a paciência como o solo fértil onde as sementes da ambição são plantadas. Sem esse solo, as raízes não se firmam e o crescimento é instável. O taurino, com sua natureza estável, sabe que grandes conquistas não acontecem da noite para o dia. Ele entende, mesmo que inconscientemente, que o tempo é um aliado poderoso. Cada esforço, cada passo dado com constância, está preparando o terreno para um futuro sólido. Entretanto, aqui surge um dilema profundo. A paciência saudável pode se tornar procrastinação disfarçada, ou até mesmo medo mascarado de agir. Jung aponta que a sombra da paciência pode se manifestar como passividade, onde o indivíduo se acomoda na espera, evitando enfrentar os desafios necessários para avançar. Para Touro, esse perigo é real, especialmente quando o medo de perder a segurança faz com que ele postergue decisões importantes.
A chave para transformar essa paciência em uma força transformadora está na consciência do processo. É reconhecer que esperar não significa inação, mas sim cultivar a preparação interna, seja emocional, mental ou espiritual, para quando o momento certo chegar. É um estado ativo de atenção, onde o taurino trabalha seus valores, aprimora suas habilidades e fortalece sua autoconfiança. Vamos pensar em uma pequena história. Um empreendedor taurino que investe tempo, dinheiro e esforço no seu negócio, enfrentando obstáculos e dificuldades, mas sempre mantendo a fé na sua visão. Sua paciência não é passiva. Ele aprende com cada erro, ajusta sua rota e continua firme, sabendo que o verdadeiro poder da sua ambição está na perseverança. Essa é a lição que Jung revela. A paciência de touro é o que sustenta seu poder de forma duradoura. Você já vivenciou essa espera ativa em sua vida? Como a paciência te ajudou a superar momentos difíceis? Ou será que ela às vezes te paralisou? Compartilhe suas experiências nos comentários para que possamos crescer juntos nessa jornada de autoconhecimento e poder. Nos próximos minutos, vamos explorar como a sensualidade e o amor pelo prazer influenciam a ambição de touro, trazendo uma dimensão inesperada ao seu poder. A sensualidade é uma característica marcante de touro, e Carl Jung nos oferece uma perspectiva profunda sobre como essa qualidade pode tanto impulsionar quanto limitar a verdadeira ambição e o poder desse signo. Para touro, o prazer não é apenas uma busca superficial. É uma necessidade essencial, uma conexão direta com o corpo e com o mundo material que sustenta sua existência. Contudo, essa busca pode se tornar uma armadilha quando o prazer vira fuga e a ambição perde o rumo. Jung explica que o prazer, quando integrado conscientemente, é uma força vital que dá energia, inspira a criatividade e fortalece a motivação. Para o taurino, desfrutar dos sentidos, seja por meio da boa comida, do conforto, da beleza ou do toque, é um modo de recarregar as forças para seguir adiante. É um alimento para a alma e para a vontade, um caminho para manter a estabilidade emocional que alimenta sua determinação. Porém, existe a sombra desse prazer. O risco de se apegar excessivamente ao conforto e à segurança material, usando-os como muletas para evitar o confronto com desafios internos. Essa indulgência pode se manifestar em procrastinação, autossabotagem ou até mesmo em relacionamentos e hábitos que minam o potencial real de crescimento. Jung chamaria isso de compensação excessiva, um mecanismo inconsciente que tenta equilibrar sentimentos de insegurança, mas que acaba reforçando a imobilidade. Um exemplo que ilustra esse conflito é o taurino que, diante de uma oportunidade de crescimento, prefere permanecer em uma zona confortável, rodeado de bens e prazeres imediatos, mesmo que isso signifique sacrificar seus maiores sonhos. Essa escolha, embora pareça segura, cria um ciclo de estagnação, onde o medo do desconforto bloqueia o avanço natural da ambição. Por outro lado, quando o taurino aprende a usar a sensualidade de forma equilibrada, ela se torna uma aliada poderosa na construção do seu império. Jung nos mostra que a verdadeira força está em reconhecer e integrar essa parte prazerosa da psique sem se deixar dominar por ela. A teimosia é, sem dúvida, uma das características mais conhecidas do signo de Touro. Para muitos, ela é vista como um traço difícil, até mesmo negativo. Porém, sob a lente da psicologia junguiana, essa teimosia revela uma camada profunda do inconsciente taurino que merece ser compreendida em toda sua complexidade. Carl Jung nos ensina que a teimosia de Touro é uma expressão da sua vontade interna, uma força que resiste às mudanças superficiais e às pressões externas que tentam desviá-lo do caminho que seu espírito reconhece como verdadeiro. Essa resistência pode ser uma proteção contra o caos, um mecanismo para manter a integridade pessoal e preservar os valores mais profundos. No entanto, essa mesma teimosia, quando inconsciente e desequilibrada, pode se transformar em uma prisão. Jung alerta que o excesso de rigidez mental impede o crescimento e pode prender o taurino em padrões obsoletos, atrasando seu destino de prosperidade e poder. A sombra da teimosia é a resistência à transformação, um medo profundo de perder o controle que, paradoxalmente, pode levar à perda do que se deseja proteger. Um exemplo real pode ajudar a ilustrar isso. Imagine um empresário taurino que se recusa a mudar sua estratégia mesmo diante de sinais claros de que o mercado exige inovação.
Sua teimosia o mantém firme, mas ao mesmo tempo o paralisa, fazendo com que oportunidades valiosas sejam perdidas. Aqui, o poder se torna impotência porque o ego se apega rigidamente à sua zona de conforto. Por outro lado, Jung também nos mostra que quando a teimosia é canalizada com consciência, ela se torna um instrumento de força impressionante. É a capacidade de manter o foco, superar obstáculos e persistir até alcançar o objetivo. O segredo está em equilibrar essa força com abertura para o novo, permitindo que a teimosia se transforme em determinação flexível. Você já percebeu momentos em que sua teimosia ajudou ou atrapalhou sua vida? Como você poderia usar essa força para crescer, ao invés de se limitar? Deixe seu relato nos comentários, pois o compartilhamento fortalece nossa jornada coletiva. Você já sentiu que a busca pelo prazer te ajudou a seguir em frente? Ou que, às vezes, ela te segurou? Reflita sobre isso e compartilhe sua experiência nos comentários. Essa reflexão é um passo essencial para transformar seu poder interior. No próximo segmento, vamos desvendar o papel da teimosia na ambição de Touro e como ela pode ser canalizada para o sucesso, evitando armadilhas. Para o signo de Touro, a segurança financeira não é apenas uma questão prática, mas uma necessidade profunda que está ligada à sensação de estabilidade emocional e espiritual. Carl Jung nos ajuda a compreender que essa busca por segurança vai muito além do dinheiro em si. Ela está relacionada a uma ânsia ancestral por proteção, controle e permanência no mundo físico. No inconsciente do taurino, a prosperidade financeira funciona como um escudo contra o caos e a incerteza. Esse escudo é construído pacientemente, passo a passo, através de um esforço constante e disciplinado, mas também com medo latente de perder tudo aquilo que foi conquistado. Jung revela que essa ansiedade pode ser uma manifestação da sombra, a parte reprimida da psique que busca segurança para evitar traumas antigos ou sentimentos de vulnerabilidade. Esse apego à segurança financeira pode gerar comportamentos ambíguos. De um lado, estimula o trabalho árduo e a perseverança, mas de outro, pode levar à avareza, ao medo excessivo de arriscar e a uma rigidez que sufoca a criatividade e a espontaneidade. O desafio para Touro é equilibrar essa necessidade de segurança com a coragem para inovar e se lançar em novas possibilidades. Vamos pensar em uma história real. Um taurino que, apesar de uma carreira estável, sente-se preso a um emprego que não lhe traz realização. Seu medo de perder a estabilidade financeira o impede de buscar um novo caminho, mesmo que esse novo rumo seja o verdadeiro chamado da sua alma. Jung diria que esse é um conflito clássico entre o ego e a sombra, onde a persona segura trava uma batalha interna com o desejo por transformação. Esse equilíbrio delicado pode ser alcançado por meio do autoconhecimento e da integração das partes internas. Quando o taurino aprende a reconhecer seus medos e limitações, ele pode usar sua disciplina para construir uma segurança sólida, mas flexível, capaz de sustentar seus maiores sonhos e ambições. Você já se sentiu preso entre a segurança e o desejo de mudança? Como tem lidado com essa dualidade? Compartilhe nos comentários. Sua história pode ser a chave para alguém encontrar coragem. Touro, conhecido por sua incrível resistência física e emocional, muitas vezes carrega consigo uma armadura invisível feita de sentimentos reprimidos e emoções não expressas. Carl Jung nos ensina que essa resistência é tanto uma bênção quanto uma maldição. Ela protege o taurino de dores profundas, mas também cria barreiras que bloqueiam o fluxo natural da vida e do crescimento pessoal. Essa resistência emocional pode se manifestar como uma dificuldade em lidar com conflitos, em expressar vulnerabilidade ou até em aceitar mudanças que mexem com o equilíbrio interno. Para Touro, que busca segurança e estabilidade, o medo de se abrir e enfrentar suas sombras emocionais pode gerar um isolamento gradual, um afastamento que, paradoxalmente, aumenta o sofrimento que ele tenta evitar. Jung chama a atenção para a importância de reconhecer essas emoções reprimidas, que funcionam como um muro invisível entre o indivíduo e o mundo. Ele sugere que, ao trazer essas sombras para a luz da consciência, o taurino pode transformar essa resistência em força verdadeira, tornando-se mais flexível e aberto às experiências da vida. Um exemplo pode ser visto em relacionamentos onde o taurino, apesar de ser leal e dedicado, resiste a se entregar completamente,
temendo perder o controle ou ser vulnerável demais. Esse medo cria padrões repetitivos de afastamento e conflitos não resolvidos. Reconhecer essa dinâmica é o primeiro passo para romper esse ciclo e construir conexões mais autênticas. Você já sentiu que se protege emocionalmente a ponto de se isolar? Que resistência você percebe em si mesmo? Refletir sobre essas perguntas é essencial para abrir caminho à cura. Ao superar essa resistência emocional, Touro não apenas ganha liberdade interior, mas também desbloqueia um potencial de poder e prosperidade que estava escondido por trás dessas barreiras invisíveis. A persistência é uma das qualidades mais emblemáticas de Touro, uma verdadeira âncora que mantém o taurino firme mesmo diante das tempestades mais intensas. Carl Jung nos mostra que essa característica é a chave que abre as portas do verdadeiro poder e da prosperidade, mas que também precisa ser entendida sob a ótica da consciência para não se transformar em obstinação cega. No nível consciente, a persistência de Touro é admirada como a capacidade de lutar por seus objetivos com determinação inabalável. No inconsciente, porém, Jung identifica que essa força pode ser alimentada por medos profundos de fracasso, abandono e insegurança, que empurram o taurino a se agarrar a metas e crenças que já não servem mais. É nessa tensão entre vontade e sombra que se revela o verdadeiro desafio para o taurino. Aprender a discernir quando perseverar e quando é hora de soltar e permitir que novos caminhos se abram. Essa sabedoria, que Jung chama de processo de individuação, é o que diferencia o poder autêntico da mera teimosia. Para ilustrar, pense na história de um artista taurino que, após anos lutando para manter um estilo de trabalho que não mais o satisfazia, finalmente decide abrir-se para novas formas de expressão. Essa decisão, embora assustadora, marca o início de uma fase de crescimento e sucesso genuíno, pois ele aprende a confiar em seu potencial e a fluir com as mudanças. Pergunto a você: quantas vezes você já insistiu em algo por medo de abandonar o que conhece? Como seria sua vida se você pudesse equilibrar persistência com flexibilidade? Deixe sua resposta nos comentários e fortaleça essa reflexão coletiva. Reconhecer o poder da persistência, aliado à sabedoria da adaptação, é o caminho para que Touro não só construa um império externo, mas também um império interior sólido e iluminado. Ao longo dessa jornada profunda pelo universo da ambição e do poder de Touro, guiados pela sabedoria de Carl Jung, chegamos ao ponto crucial da integração. Afinal, não se trata apenas de buscar sucesso material ou controle externo, mas de harmonizar todas as partes do ser para alcançar uma verdadeira plenitude. Jung nos ensina que a sombra, essa parte oculta e muitas vezes negada, precisa ser reconhecida e integrada para que o indivíduo se torne inteiro. No caso de Touro, isso significa abraçar não só a força e a determinação, mas também os medos, as vulnerabilidades e os desejos reprimidos. Somente assim a ambição pode se transformar em um poder autêntico, capaz de gerar não só riqueza, mas também sabedoria e realização profunda. A verdadeira prosperidade para Touro está no equilíbrio entre a segurança e a coragem, entre o apego e a liberdade, entre a persistência e a flexibilidade. Quando o taurino consegue unir esses opostos, ele se torna um verdadeiro mestre de sua vida, capaz de manifestar seu potencial máximo sem se perder em armadilhas internas. Esse processo de individuação é lento e desafiador, mas profundamente recompensador. Cada passo dado na direção da consciência traz mais luz para a alma taurina, dissolvendo os bloqueios que impedem o florescimento pleno. Agora, reflita: como você tem lidado com seus medos e sombras em relação à sua ambição? Está disposto a enxergar essas partes com compaixão e coragem? Compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos crescer juntos. Se este vídeo ressoou com você, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos que ajudam a despertar seu poder interior. Junte-se à nossa comunidade e transforme sua jornada com o olhar profundo de Carl Jung e a energia do signo de Touro.